A gente pensa que qualquer sintoma, qualquer queixa de gastrite ou sintomas gástricos vem do excesso de ácido. Essa, para mim, é a maior lorota que a gente entendeu na graduação. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para uma aulinha na lousa, aquela aulinha moda antiga que eu sei que vocês adoram. É mentira! Nós vamos falar de um tema muito importante, que é a hipocloridria, as gastrites. Nós vamos falar um pouquinho das verdadeiras causas dos principais problemas aí no estômago, porque a gente tem aí uma formação, uma graduação, onde a gente pensa que qualquer sintoma, qualquer queixa de gastrite ou sintomas gástricos vem do excesso de ácido. Essa, para mim, é a maior mentira que a gente entendeu na graduação. Eu sei que vocês que estão aqui já entenderam, né, que a fisiologia, que a bioquímica, que entender os processos, os desequilíbrios bioquímicos é a chave para levar o teu paciente à verdadeira saúde. Vamos lá então, gente? Nós vamos falar então de um dos principais problemas em relação ao trato gastrointestinal, uma das principais queixas, né, que são as gastrites, os problemas aí que vêm porque a gente tem maus hábitos alimentares. Então a gente vai discutir um pouquinho isso também. Até fiz desenho hoje. É maravilhosos os meus desenhos. A minha letra também é fantástica. Então vai exigir esse esforço de vocês para entender, mas é mais didático quando a gente vai entendendo os processos passo a passo. Por que eu coloquei essa pergunta, né? Gastrites e refluxo é hipocloridria? Porque, como eu falei na introdução aí, nós temos o conceito de que todos os problemas, queixas que o paciente vai ter ali em relação a estômago, principalmente refluxo, azia, queimação, a sensação de que o alimento está vindo uma acidez na boca, quando a pessoa tem essa soma de sintomas, muitas vezes ela faz o exame, né, faz a endoscopia e aparece lá algum tipo de gastrite, tá? E aí, qual é a grande questão, né? Sempre que aparecer isso, a gente já começa a pensar que esse paciente deve tomar fármacos para inibir a acidez. Então esse é o grande erro, é um erro enorme que a gente comete e a gente vem treinado desta forma da graduação. Então, primeira coisa, nós temos que entender sobre o processo de digestão, a gente vai relembrar aqui a fisiologia e vai ficar claro para você, vai fazer muito sentido para você eu falar sobre a hipocloridria. Tá? Você vai entender muito facilmente, é só ter raciocínio lógico que vai ficar fácil. Por isso que eu falo que a gente é influenciado, né, a prescrever ou a indicar, enfim, substâncias de inibição de acidez, porque, né, é o que tem fármaco. Você vai ver que para você tratar a hipocloridria, você não vai usar fármacos, você vai usar produtos naturais, nutracêuticos, você pode usar fitoterápicos. Então não existe assim um interesse muito grande em tratar a verdadeira causa. Existe um interesse muito grande em mascarar sintomas com fármacos. E você vai ver isso aqui entendendo a fisiologia e a bioquímica da digestão. Precisamos retomar as bases, né? Eu quero começar falando uma coisa bem importante antes de a gente chegar aqui no estômago maravilhoso que eu desenhei, que é que a digestão ela começa na boca. E nós temos alguns maus hábitos ou algumas coisas para prestar atenção em relação a isso. Até vou colocar esse slide aqui, ó. Então, olha só, a digestão então começa com a mastigação e a ação de enzimas presentes na saliva, tá? Como a amilase. A saliva ela contém substâncias antimicrobianas, né? Como as enzimas lisozimas, tem as peroxidases, além da amilase, né? E a presença de imunoglobulina A, que protege contra vírus invasores do trato gastrointestinal e respiratório. Então, a lubrificação do bolo alimentar é por meio do muco salivar. E a passagem, né, voluntária do bolo para a faringe, após a passagem involuntária para o esôfago, chegando até o estômago, que é o que nós vamos conversar hoje. Agora, eu quis deixar essa figura para vocês olharem essa questão aqui da mastigação. 10 vezes mastigaram esse amendoim. Aqui mastigaram já 20 vezes e até 30 vezes. Então, olha a diferença, né? Quando você mastiga um alimento apenas 10 vezes, se você mastigar 30 vezes. O que vocês acham que vai ser mais fácil de ser digerido lá no estômago? Lembrando que o teu estômago não tem dentes. Onde estão os dentes? Na boca. Então, o que eu vejo de principal mau hábito hoje? As pessoas engolindo comida inteira, as pessoas comendo com pressa, estressadas, muitas vezes sem prestar atenção no ato de comer,
sim, assistindo alguma coisa, o celular, trabalhando, resolvendo problemas, quando vê, comeu e nem viu a quantidade que comeu. Então começa por aí. Não mastigar é terrível, tá? Você precisa envolver o alimento com as enzimas que estão na boca, como acabamos de ler, e dar essa maior facilidade para que os processos aconteçam no teu trato digestório. Então, mastigação, outro mau hábito terrível, tomar volume de líquidos enquanto faz uma refeição, principalmente refrigerantes, tá? Que vão alterar o pH estomacal e vão facilitar a abertura da válvula pilórica, que eu já vou mostrar aqui, antes da hora. Vai comida mal digerida para o intestino, e nós não vamos falar de intestino hoje, mas com certeza você vai ter consequências desse hábito ruim. Você vai ter pólipos, você vai ter disbiose, leaky gut, tá? Você vai ter aí a formação de má digestão em todo o trato digestório por conta desse mau hábito de ficar tomando volume de líquido. E muitas vezes as pessoas usam refrigerante, por quê? Porque elas têm hipocloridria, elas têm dificuldade de produzir o suco digestivo devido a esses maus hábitos. Nós já vamos falar as causas da hipocloridria, dessa baixa digestibilidade, dessa inflamação. Tudo que termina em ite, gastrite, né, gente, é inflamação. Então, por que esse estômago está inflamado? Não é mais inteligente eu entender o que está provocando essa má digestão e essa inflamação do que simplesmente falar, vamos tomar remédio para baixar a acidez, dane-se a digestão, né? Porque se eu mexer na acidez, vocês vão ver aqui que eu vou comprometer completamente a digestão dos alimentos. Tá? Então, será que é mais fácil fazer isso? Ou será que a gente foi treinado para fazer isso? Acho que sim, né? Porque a gente não foi treinado para buscar causas. A gente foi treinado para tratar sintoma na graduação. Essa aqui é a verdade. Então, quais são as causas? Estou falando as causas aqui dos problemas do estômago. Estou falando para você que as pessoas não mastigam, às vezes tem até problemas na dentição, os idosos, né? Então, a gente precisa prestar atenção até nisso, na questão de dentes, né? Para poder ter os dentes ali para fazer a mastigação correta. Quando a gente mastiga, a gente manda informações, depois nós vamos falar aqui, ó, da acetilcolina, que é um neurotransmissor liberado pelo nervo vago, e que vai ajudar, né, vai aumentar a produção do ácido aqui na célula parietal, e que você precisa de movimentos de mastigação ali para mandar a informação. Lembre-se que quando você está com o estômago vazio, você tem uma concentração baixa de suco digestivo ali, porque não precisa, não seria interessante para o nosso corpo ter uma mega produção com o estômago vazio, a gente iria fazer lesão na parede, a gente ia fazer autodigestão. Então, quando você começa a mastigar, que você vai estimulando sensorial também, com o cheiro da comida, o gosto, você começa a mastigação, começa a aumentar a produção de suco digestivo, e ela pode aumentar até 5 vezes daquela produção basal. Por isso que a mastigação é importante. Você comer mastigando, comer devagar, né, prestando atenção no que você está fazendo, tá? Então, esse é um dos principais problemas. Quando a gente não mastiga, acontece também uma outra consequência. A gente começa a ingerir um volume maior de alimento do que a gente deveria, porque o ato de mastigar e também a entrada da proteína e da gordura no nosso tubo digestivo vai provocar a liberação de substâncias que vão avisar o nosso cérebro que a gente está comendo, que a gente está se alimentando, que envolve a liberação de serotonina, dopamina, uma série de neurotransmissores. Então existe uma comunicação do tubo digestivo com o sistema nervoso. E aí dá tempo de você entender que chegou o alimento, vai avisar lá, ó, tá chegando o alimento, não precisa comer tanto. Então, o fato de você comer rápido também vai fazer com que você coma volume a mais do que o teu corpo precisa e do que você deveria. Olha só para o estômago, ele tem um espaço aqui, né? E você começa a se alimentar e você vai colocando os alimentos e preenchendo esse espaço. Só que o que acontece? Aqui tem uma válvula, né? Aqui tem outra válvula. A gente vai falar daqui a pouco. O que acontece? Quando a gente vai se alimentando, a gente vai enchendo, a gente pensa assim, eu posso encher até aqui, porque olha o espaço que tem. Não! O que o teu estômago vai precisar fazer para misturar o ácido clorídrico que ele está produzindo aqui através das células parietais? Ele vai ter que fazer movimentos peristálticos para misturar essa comida com o suco digestivo que está vindo aqui das células parietais, né? A célula está liberando ácido, está liberando as enzimas. Você vai precisar de um espaço, então, para misturar. Pensa num liquidificador, que você resolveu encher esse liquidificador até na boca. A hora que você ligar
o que vai acontecer? Vai forçar a tampa. Muitas vezes você não vai conseguir usar, não vai conseguir bater as coisas que você colocou ali. Vai ficar forçando essa tampa, vai demorar muito mais para você conseguir fazer o processo de mistura daqueles alimentos acontecerem. O teu estômago é assim. Ele precisa de espaço porque ele vai começar a fazer esses movimentos peristálticos para misturar o alimento, a carne aqui, ó, que você comeu com o suco digestivo e aí dar a oportunidade para que o teu corpo faça a correta quebra desse alimento para que ele vá para o intestino já com uma quebra correta, né, com uma consistência mais adequada para continuar o processo de digestão e com as coisas já pré-digeridas. Nós vamos focar aqui nas proteínas, mas a gente poderia falar dos carboidratos, das gorduras, mas eu vou focar aqui na proteína, porque geralmente quem tem hipocloridria, essa falta de ácido, tem um comprometimento muito grande na digestão de proteínas, porque a gente começa com essa digestão logo no estômago aqui, com a enzima chamada pepsina, tá? E a gente começa então a quebrar as nossas proteínas, lembrando que proteína é uma junção de mais de 100 aminoácidos, né? Não sei se vocês lembram dessa parte bioquímica, para os pacientes que também eu sei que gostam de assistir essas aulas, né? Eu vou detalhando mais para que você compreenda também. É importantíssimo, se você está aqui e é paciente, que você entenda isso, porque isso vai mudar a sua vida. O que acontece ali quando esse alimento chega? Eu preciso dessa mistura. Quanto mais eu tiver a capacidade de misturar esse suco digestivo com a comida, mais rapidamente eu vou deixar esse alimento pronto para chegar ao intestino. Então eu vou ter uma digestão mais acelerada. Quanto mais eu encher o estômago, mais água ou líquido eu colocar ali, eu vou diluir o suco digestivo e eu vou dificultar a digestão. Por que o líquido é ruim? Porque eu estou diluindo o suco digestivo. E o refrigerante é ruim porque ele vai vir com uma característica de pH mais ácido e ele vai abrir essa válvula, chamada de válvula pilórica, antes da hora. Ou seja, eu não vou garantir que aquele alimento está corretamente misturado e que a pepsina fez o seu papel enzimático de quebrar aquelas proteínas, né? Essa válvula, por que eu falo do refrigerante? Porque ela é pH dependente. O que é isso, professora? Ela só vai abrir se o pH do estômago estiver abaixo de 2. Um estômago em repouso, com aquela concentração diminuída de ácido, ele vai ter um pH aproximado de 4, que é inclusive o pH que o esôfago suporta. Tá? Então aqui, ó, válvula gastroesofágica. Então o alimento chegou aqui, tá? O esôfago está atrás do fígado, representado aqui, tá? Então está vindo aqui ó, o alimento, ele vai forçar essa válvula, ela vai abrir, porque ela é feita para abrir assim, nessa direção, para receber o alimento que está vindo do esôfago, permitir que esse alimento entre então no estômago, e ela vai fechar, né? Passou, eu fecho a válvula. E aí o que vai acontecer? Se eu encher, se eu tiver um volume maior, que o meu estômago suporta, eu vou começar a forçar essa válvula aqui numa direção contrária, que ela não foi feita para ficar suportando grandes pressões nessa direção. Né? Ela foi feita, claro, para segurar o alimento ali, tanto que a gente pode ficar de ponta cabeça depois de comer, né? Mas ela não foi feita para ficar recebendo pressão o tempo todo. É por isso que a gente começa a ter lesão nessa válvula, a gente começa também a provocar lesão no piloro, mas a principal válvula que a gente vê o pessoal falar hérnia, né? Ah, vou fazer uma cirurgia de hérnia. A gente está falando dessa válvula aqui, a gastroesofágica, tá? Que você lesou ali, aí a gente chama de hérnia, quando você perde a capacidade de fechamento adequado dessa válvula, tá? Então, se você já conhece alguém ou já teve esse problema, saiba que o problema crônico dessa pessoa é má digestão, e uma digestão comprometida em estômago, que fez com que o alimento ficasse mais tempo ali e ficasse batendo contra essa válvula, fazendo lesão nessa válvula. Ela não foi feita para ficar recebendo esse movimento, né? E aí, saiba que foi a própria pessoa que provocou, né? Porque não sabia mastigar, comeu volume a mais, comeu alimentos, preste atenção nisso agora, que é mais uma das causas. Então, mastigação, volume de líquido, encher demais o estômago, mais uma das causas da hipocloridria. Muito importante, consumo de alimentos alergênicos, alimentos que inflamam o teu estômago. Alimentos que não são para você. Você insiste em comer, porque ele não dá um sintoma agudo, porque olha só, as intolerâncias são geralmente de reação tardia. Você come hoje, você não tem muitas vezes um sintoma imediato. E principalmente você pode nem ter um sintoma gastrointestinal. O teu sintoma pode ser uma enxaqueca daqui 3 dias. O teu sintoma pode ser
uma reação de pele, pode ser acne crônica, teu sintoma pode ser alergias na pele, dermatites. Todas as dermatites têm a ver com o trato gastrointestinal. Dermatite atópica, psoríase. Claro que você que está aqui, que é da integrativa, ou que gosta desse tema, já está fazendo esses links, né? Eixo intestino-pele, eixo intestino-cérebro. Muita gente que come alimentos que não tolera tem transtorno de humor, ansiedade, TDAH, está muito vinculado à alimentação, né? Depressão, tem toda uma relação que a gente poderia ficar falando aqui horas do eixo intestino-cérebro também, tá? Mas aqui não é o foco. É só para você observar a importância que tem esse tema, a importância que tem a gente ter uma digestão correta, consumir alimentos que são feitos para o nosso corpo, aqueles que o nosso corpo não tolera, a gente vai tirar do nosso cardápio. Entendemos aí o porquê que a gente tem inflamações, tá? A soma desses fatores aí, muitas vezes, vai gerar esse processo de mau funcionamento. Lembrando que gastrite é a célula do estômago inflamada. Aí eu te pergunto, uma célula inflamada, uma célula que está ali lesada, comprometida, ela faz a sua função? Qual é a função da célula do estômago? Produzir o suco digestivo. E aí você inflamou essa célula, ou seja, ela não está produzindo o suco digestivo como ela deveria. Raramente as pessoas vão ter gastrites por excesso de ácido. 5% das pessoas talvez. E aí geralmente vai ter vínculo com ansiedade e estresse, produção de cortisol e adrenalina em excesso. Nós vamos aprender a diferenciar os sintomas do excesso de ácido daqueles sintomas da falta do ácido, ou seja, a hipercloridria da hipocloridria. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui que vai te dar dicas valiosas, tá bom? Então vamos para a nossa figura, que depois eu vou colocar aqui essa tabela, a gente vai falar especificamente da hipocloridria, né? Só lembrando então, ó, vamos recordar aí a função aqui no estômago. Ocorre a produção do suco gástrico pelas células secretórias da mucosa. O suco gástrico ele é rico em ácido clorídrico, né? Água, sais inorgânicos e enzimas. E o ácido clorídrico ele atua como um germicida, ele mantém a acidez estomacal elevada e favorece o trabalho das enzimas. Vocês vão ver que a gente vai ter ativação de enzimas somente quando o pH ficar ácido. E ocorre a formação do quimo, então, que é essa mistura do suco gástrico com a comida para sair do estômago e atravessar aí o estômago, chegando no intestino. Quando ele vai para o intestino, ele atravessa uma válvula chamada válvula pilórica, tá bom? Que é essa válvula de baixo, tá? E aí a gente tem os processos de digestão continuando lá no intestino. Então, atravessou o alimento, chegou aqui. O que ele vai encontrar aqui no estômago? Ele vai encontrar o suco digestivo, que é rico em ácido clorídrico e pepsinogênio. Pepsinogênio ele é liberado também pelas células do estômago. A gente não vai detalhar as células do estômago, mas uma das células principais, né, é a célula parietal, que ela é produtora de um famoso aqui chamado fator intrínseco, além de ser produtora, né, de possuir lá as bombas de hidrogênio, né? A gente precisa aqui ó, do hidrogênio para formar o ácido clorídrico, e essas células ficam jogando, então, através da bomba de hidrogênio, está representado na figurinha aqui, desse lado, tá? Então, aqui está a célula parietal, aqui está a nossa bomba de hidrogênio, jogando o hidrogênio intracelular para a luz do estômago, para o espaço ali do estômago onde o alimento vai chegar. Então, eu fico jogando para que ele encontre o cloreto e forme o ácido clorídrico que vai digerir, que vai fazer as primeiras quebras, vai ajudar tanto de forma física, né? Vocês já viram o que acontece quando você coloca uma proteína no ácido? Você já começa a ter uma quebra das fibras, da estrutura. E não é só isso. Além dele ter esse efeito que eu diria assim, físico, em cima da própria fibra, o que ele vai fazer? Da fibra muscular, vamos pensar assim? O que ele vai fazer? Ele vai deixar o estômago no pH adequado, que é por volta de 2, 1,5 a 2, para ativação do pepsinogênio. Então, o pepsinogênio ele é uma pré-enzima. Se o pH não chegar em 2, não vai ativar o pepsinogênio. Você não vai ter a quebra. Olha só a importância da pepsina. Ela vai começar a quebrar a proteína, que era aquela sequência de 100 aminoácidos no mínimo, que cada proteína varia, né, sua sequência. Mas para a gente chamar de proteína, tem que ter mais de 100 aminoácidos, segundo a teoria lá da bioquímica. Então, eu vou começar a receber o ácido e a pepsina, e eu vou começar a quebrar essa proteína em peptídeos. Tá? Então, aqui em cadeias menores. Peptídeos são cadeias menores, 30, 20, 50. Eu vou começar a quebrar essa proteína para preparar, né, essa proteína para ser absorvida. Lembrando que as proteínas não são absorvidas de forma integral.
a não ser que o teu intestino tenha leaky gut. E aí você vai ter uma hiperpermeabilidade intestinal e aí a gente vai ter outros problemas. Teria que fazer uma aula só sobre leaky gut. Aliás, se você gosta desse assunto do trato gastrointestinal, né, coloca nos comentários, né, o que você acharia interessante estudar mais a fundo para a gente ir colocando outras aulas aqui no canal. E claro, curte e compartilha o vídeo, tá bom? Então, preparando aqui a saída da proteína já pré-digerida, vamos falar assim. E outra coisa importante é que a célula parietal ela precisa estar íntegra para que ela produza o fator intrínseco que vai se ligar à vitamina B12 e vai proporcionar a absorção correta. E lá no final do intestino delgado, a gente vai ter a absorção do complexo B12 mais fator intrínseco, tá bom? Essa B12 alimentar, ela não consegue ficar sozinha ali, solta e ser absorvida por causa da concentração. É uma concentração baixinha que tem no alimento. Então, é fundamental o papel do fator intrínseco para que ele consiga pegar essa B12 e, através de receptores, lá no ilho terminal, conseguir fazer entrar esse complexo B12 mais fator intrínseco dentro das nossas células ali, atravessar nosso enterócito e chegar na corrente sanguínea para ser distribuída, tá? Aí por outro transportador. Então, se você pensa em repor B12, você repõe doses altas, perto daquelas doses alimentares que muitas vezes chegam a 1 micrograma dia. Quando eu vou repor uma B12, eu coloco doses altas de 400, 1000 microgramas, para que ela não precise do fator intrínseco, para que ela seja absorvida pelas mucosas. Ah, não sabia disso? Então precisa de uma aula só de B12. Então, a B12 do alimento, que é uma quantidade pequena, eu preciso do fator intrínseco, senão eu não vou ter uma absorção adequada e vou começar a apresentar baixas no meu exame. Então, você pega um paciente e você olha que ele tem B12 baixa no exame dele, você não tem que pensar só se ele ingere ou não. Porque se ele come alimentos derivados de animais, carnes, enfim, ele consome a B12, né? Por que essa B12 não está chegando lá na corrente sanguínea? Provavelmente tem questões aqui de comprometimento no trato gastrointestinal. E uma grande coisa que você tem que pensar é na produção de fator intrínseco, é na célula parietal. Quem tem gastrite tem comprometimento da célula parietal, inclusive da sua função produtora de fator intrínseco, tá bom? Chegamos aqui a algumas conclusões, né? Que eu preciso ter produção de suco e o meu estômago precisa atingir um pH de 2, 1,5 a 2. Para que esta válvula, preste atenção, que é pH dependente, se abra. Então, a válvula pilórica, ela não fica ali aberta, só caiu o alimento ali, como acontece lá na válvula do esôfago, que é só tá vindo o alimento e ela vai... Não, essa válvula não vai abrir imediatamente a hora que entrar um alimento no teu estômago. Ela precisa que o pH esteja em 2 e eu possa garantir que esse alimento recebeu um volume adequado de ácido para estar preparado para chegar aqui no intestino. Não posso ter um alimento que não tem o ácido suficiente chegando aqui. Agora imagina que você não mastigou, encheu o estômago, tomou líquido e que você já é uma pessoa que come muito alimento inflamatório, alimento que você não tolera e as suas células já estão trabalhando a menos. Então você imagina que essa válvula vai demorar para abrir. Olha a lógica. Se eu tiver uma quantidade boa de ácido, o alimento cai, mistura rapidamente, a válvula abre e a minha digestão é rápida. Então, se o paciente está falando que ele demora para ter uma digestão, se ele está falando para você que ele tem digestão lenta e que ele se sente pior depois que ele come em relação aos sintomas do estômago, sente azia, sente refluxo, estufamento, é óbvio que a comida está ficando parada aqui, não é óbvio? Tá? Se a comida caísse num estômago cheio de ácido, ela não ficaria aqui. Ele falaria assim, nossa, quando eu me alimento, a sensação de queimação, de azia melhora. Mas o que ele vai falar para você? Olha, eu como e um tempo depois eu percebo que eu tô com arrotos, que são, o nome é eructações, né? O nome bonitinho. E eu tô ali, tô estufado e parece que tem até distensão, né? Eu sinto que 4, 5 horas da tarde eu ainda tô arrotando comida do almoço. Aí você vai falar para mim que ele tem excesso de ácido? Ah, mas no exame dele deu gastrite. Por favor, tá? Ficou comida aqui, olha só por que ele vai ter gastrite. Essa comida que vai ficar parada aqui mais tempo, ela vai ficar entrando em contato aqui com a parede do estômago. Por mais que ela não esteja com o ácido suficiente para abrir a válvula, ela vai estar ácida suficiente para ir consumindo o muco protetor, porque ela fica aqui, o estômago fica ali girando, girando, até que atinge o pH 2, a comida bate, bate, bate. Você pode sim fazer lesões. Inclusive, você pode ter lesões
ulcerações no estômago por falta de pH correto, por hipocloridria, tá? Porque a comida ficou mais tempo aqui, fermentou, produzindo gases, tem micro-organismos aqui. Vocês viram ali que eu li que a função do ácido é função de barreira, e inclusive de deteriorar, de eliminar micro-organismos que você ingere. Então o ácido ele tem esse poder de eliminar. Agora você imagina alguém que não tem ácido sendo produzido. Entra verme, entra fungo, entra vírus. É uma festa de micro-organismos nesse trato digestório, tá? Porque você está sem guardiões. Está com um ácido baixinho lá, que não dá conta de digerir nem tua comida, quanto mais eliminar micro-organismo. Aí uma pessoa que tem hipocloridria provavelmente tem coleção de verme, tem bactérias patogênicas, tem uma mudança na microbiota, então aí já começa a pensar, consequência da hipocloridria, disbiose, parasitose, tá? Então olha a importância. Ficando aqui, então, vai forçar a válvula e vai dar o refluxo e vai provocar hérnia. Então, pessoas que têm hérnia não têm falta de omeprazol no corpo. Elas têm falta de enzima digestiva, elas têm falta de ácido correto para digerir o alimento na hora certa, para não ficar alimento ali batendo nas paredes, tá bom? E aí, quando você tem um quimo ácido o suficiente, o alimento vai sair e vai entrar aqui no intestino. Veja que eu desenhei um pâncreas aqui. Sim, isso é um pâncreas. E aí você vai ter esse quimo ácido chegando aqui, ele vai estimular algumas substâncias, alguns hormônios, que eu nem vou falar muito. Um deles está aqui, que é a somatomedina, que vai ser capaz, inclusive, de inibir a produção de ácido do teu estômago. Ela fala assim, ó, já chegou o quimo aqui, não precisa mais ácido. Olha como o corpo é inteligente, né? Tudo é por feedback, por hormônio, por aviso, receptor. Chegando aqui, o que vai acontecer? O pH que veio do estômago, ele vai estar mais ácido, certo? Então, ele vai disparar o suco pancreático, porque o suco pancreático é rico em bicarbonato, justamente para neutralizar aquele quimo ácido. Então, quanto mais ácido tiver o quimo, mais eu vou liberar suco pancreático. E o que vem junto no suco pancreático? Enzimas ou pré-enzimas. Na verdade, vem as pré-enzimas que vão ser ativadas aqui dentro do intestino pela presença do pH correto e pela presença de enterocinases, tá? Não vou explicar hoje intestino, mas eu queria que vocês entendessem a importância de um quimo ácido para fazer o disparo do suco pancreático correto. E aqui, então, eu vou ter as pré-enzimas, ó, procarboxipeptidase, quimiotripsinogênio e o tripsinogênio. E aí eu vou ativar, então, essas enzimas em carboxipeptidase, quimiotripsina e a tripsina, que vão dar continuidade na digestão dos peptídeos. Então, o peptídeo ele já veio pré-digerido, já passou ali pela pepsina, já veio quebradinho, e aí eu vou dar continuidade transformando esse peptídeo em dipeptídeos e tripeptídeos, facilitando o transporte. Os nossos transportadores de aminoácidos, eles conseguem transportar mais facilmente os dipeptídeos, os aminoácidos, obviamente, né? Aminoácidos é uma moléculazinha, né? Só que compõe a proteína, para quem não lembra. Dipeptídeos são 2, tripeptídeo 3 aminoácidos, e aí a gente tem uma absorção fisiológica normal até uma cadeia entre 10 a 12. Mais do que isso, a gente não consegue absorver, tá? E aí vai sair nas nossas fezes proteína mal digerida. E aí você pode fazer um exame chamado coprocultura funcional, né, que vai ser através da análise de fezes. Se for encontrado proteína mal digerida nas fezes do teu paciente, é um sinal de que existe hipocloridria. Então poderia ser feito este exame. Ele não detecta só isso, tá? Detecta também outras fibras, alimento mal digerido, enfim, você pode ler mais sobre a coprologia funcional, caso seja a primeira vez que você está vendo alguém falar, tá? E você pode também fazer um teste simples para ver se o paciente tem hipocloridria, que é o teste do bicarbonato. Vocês procuram também a questão de tomar bicarbonato para testar aí a hipocloridria. Mas o principal para você entender se o teu paciente tem ou não hipocloridria são os sinais e sintomas, que é essa lógica que nós estamos conversando aqui, entendendo a bioquímica e a fisiologia, você vai entender os sinais e sintomas que o corpo do paciente vai dar, tá bom? Então vou colocar aqui alguns para a gente raciocinar. O quadrinho aqui separando os principais sintomas que distinguem, que vão diferenciar a hipocloridria da hipercloridria. Então a gente tem, na hipocloridria, tem arrotos. Na hiper também, porque imagina o alimento caindo ali num lugar bem ácido. Vai formar gases e vai dar arroto também. Então esse sintoma é comum aos dois. Um é por fermentação, porque demora para aquela comida sair do estômago. O outro é porque
caiu ali e o ácido era tanto, né, que formou gás. E farmacêuticos que já trabalham com ácido em laboratório já sabem como é que é o comportamento de um ácido, né? Principalmente o ácido clorídrico. Sai fumaça, tá? Daquele negócio. Claro que o nosso ácido clorídrico é diluído, né, gente? Não é concentrado. Outro sintoma que é comum entre as duas situações: azia. Só que olha só, a gente tem aqui, ó, dor e desconforto. Isso vai diferenciar muito na hipocloridria após a refeição, e essa azia é comum no pós-refeição também, enquanto que na hipercloridria a dor e o desconforto acontecem quando a pessoa está em jejum e ela sente um alívio quando come, tá? Ela sente um alívio quando come. Em quarto lugar, a digestão de proteínas é lenta na hipocloridria e a digestão de proteínas é normal ou rápida na hipercloridria. Então o paciente falou, ó, quando eu como carne, como uma comida mais proteica, né, eu sinto que não faz digestão. Já é um indício muito grande de que existe aí uma hipocloridria. Observe que ao envelhecer, nós vamos perdendo capacidade digestiva, nós vamos desenvolvendo uma certa hipocloridria. Pode ser que comprometa se a gente somar esses maus hábitos, ou pode ser que a gente tenha uma digestão boa ao longo da vida, porque a gente tem hábitos muito bons. Mas provavelmente os teus pacientes que tiverem acima de 40 anos vão precisar otimizar a digestão. E como a gente trata a hipocloridria? Essa é uma pergunta que eu te faço. É com fármacos? Não. Suplementos que melhoram a função de estômago. Por exemplo, a beta-ina-cloridrato, que é super conhecida de quem já é da área da nutrição funcional, da ortomolecular, da saúde integrativa e estuda a bioquímica, já entendeu que se trata a hipocloridria com betaína, melhorando a produção de ácido clorídrico na hora da refeição. Então vai tomar essa betaína na hora da refeição. Nós podemos passar também enzimas, prescrever várias enzimas, tanto enzimas para melhorar a digestão no estômago, quanto para melhorar a digestão no intestino, né? Então, isso aqui é o básico do tratamento da hipocloridria. Podemos prescrever, quando existirem ali gastrites, lesões no estômago, a gente pode prescrever coisas para melhorar a produção de muco, para desinflamar. Então, o tratamento correto é esse. Não é isso aqui, ó, pegar um omeprazol e inibir a produção de suco digestivo. Ah, mas por que funciona, professor? Eu tava com azia, o meu paciente, e ele tava tomando omeprazol e tava funcionando. Porque ele perdeu a capacidade de perceber o refluxo, tá? Porque o esôfago, ele suporta muito bem um pH 4. Então, se a comida do teu paciente está em pH 4, ela vai demorar para sair do estômago, vai ficar lá batendo no esôfago. Só que não vai agredir. Agora, não quer dizer que você tratou a causa, você mais uma vez mascarou. E vai descer sim comida mal digerida, às vezes por pressão aqui na válvula, vai descer comida mal digerida com um quimo que não é tão ácido assim, vai prejudicar toda a digestão intestinal, mas o paciente não sente mais dor. Olha só que legal. Como se isso fosse suficiente para você dizer que melhorou o organismo de alguém. O inibidor de bomba, ele simplesmente faz isso, ele pede a chegada do ácido no estômago. E a gente vê aqui o poder que cada substância tem, ó, acetilcolina, gastrina, todas elas participam. Olha o poder da histamina também de produzir ácido, né? A gente sabe que a gente tem receptor histamínico do tipo 2 no estômago, né? Então, a gente também tem pessoas tomando bloqueadores da histamina, ranitidina da vida, cimetidina, tá? Então, uma vez que você entendeu que o problema do teu paciente não é excesso de ácido, não faz sentido você prescrever isso, porque você vai piorar o problema de base e você vai mascarar os sintomas. E tem pacientes que, ao tomarem os prazóis da vida, eles falam, não, eu não tenho mais a dor, mas parece que, nossa, piorou muito a digestão. Aí o que a pessoa inteligente, olha a ironia, tá? Faz? Vai lá e me prescreve um bromoprida, né? Ou algum outro desses que vai forçar a abertura da válvula. E aí vai entrar muita comida mal digerida no intestino. Mas aí o paciente não vai mais sentir aquele empachamento. Olha que legal. E as consequências disso? Nós podemos fazer um vídeo aí só para falar de consequências do uso irracional aí de medicamentos na questão da digestão. Então, o prazol tem sua utilidade, só que até mesmo as pessoas que criaram, que desenvolveram o fármaco, elas não recomendam o uso por mais de 3 meses. Quantas pessoas você conhece que tomam isso por anos, porque estão mascarando ao invés de tratar causa? Fica aqui a reflexão sobre hipocloridria. Ó, vou colocar aqui a lista completa de sinais e sintomas para você identificar no teu paciente. Ó lá, inchaço, arroto, né, queimação, flatulência. Número 2, sentir-se empanzinado após refeições leves. Número 3, diarreia ou constipação. 4, náusea após ingestão de suplementos. 5, unhas fracas e descamativas, porque a hipocloridria vai impedir a absorção de minerais. Os minerais precisam de ácido. O teu paciente vai ter tudo baixo. Quando você pedir para dosar os minerais, vai estar tudo baixo.
tá? Continuando aqui, deficiência de ferro, obviamente, é um mineral, né? Olha só, infestação crônica por parasitas intestinais e a microbiota ali, a flora bacteriana, que era a antiga flora, né? Hoje a gente chama de microbiota, toda anormal, toda disbiótica, alimentos não digeridos nas fezes, candidíase crônica, lembra aquela função barreira do ácido, né? Prurido anal, que mais? Anéis de cobre em volta da pupila, feridas e sulcos longitudinais nas unhas, hiperpermeabilidade intestinal, alergias alimentares e fadiga. Então, gente, ficou aí uma aula importantíssima, porque ela quebra um dos principais conceitos que a gente traz da graduação, de que toda a queixa gástrica, toda a gastrite, todo o diagnóstico aí das ites, dos refluxos, são causados por excesso de ácido e precisam ser tratados por medicamentos antiácidos. Espero ter quebrado esse paradigma e ter aberto a tua mente para conhecer a verdadeira causa dessas doenças e desses sintomas, tá bom? Te espero na próxima aula.